Ovos. Um dos alimentos mais consumidos em todas as culturas do mundo, mas que nas últimas décadas tem tido uma espécie de crítica constante dizendo que te vai aumentar os níveis de colesterol e que te vai fazer muito mal ao coração. Será que isto é verdade? Ou será que os ovos têm sido demonizados injustamente? Hoje vamos mergulhar na literatura científica para ver se de facto tem algum fundamento ou se os podes incluir na tua dieta. Fica atento. Antes de mais, devo dizer-te que cada ovo é uma autêntica cápsula nutricional. Tem 6 gramas de proteína de elevada qualidade, cerca de 60 calorias, ou seja, é um bom rácio. Tem bastante iodo, selênio, vitamina D, tem ácidos gordos essenciais, uma panóplia de coisas que te podem fazer bem. E sim, cada ovo tem cerca de 177 miligramas de colesterol. Mas será que esse colesterol te faz assim tanto mal? Primeiro, para compreendermos bem aqui o paradigma, vamos abordar o que é o colesterol, se é ou não necessário, e como é que ele viaja no nosso corpo. Primeiro, colesterol é algo que é necessário para tudo o que seja a tua membrana de cada uma das células, para aquilo que seja a síntese de algumas hormonas muito importantes que tu conheces, como o estrogênio ou como a testosterona, e muito importante também para a síntese de ácidos biliares que te permitem fazer a digestão de coisas como as gorduras, por exemplo. E agora, como é que ele viaja no nosso corpo? Lipoproteínas. As lipoproteínas são aquilo que vai encapsular a gordura, o colesterol, e permitir que navegue ao longo do nosso sangue, que é maioritariamente água, e a gordura é hidrofóbica, certo? E precisa de uma espécie de cápsula que funciona quase como um submarino no nosso sangue. E agora, falando das lipoproteínas, quais é que existem? Várias. Na verdade, eu vou dar aqui uma espécie de os maiores grupos daquilo que são as lipoproteínas, mas tens as quilomicras, que são bastante grandes, as VLDL, que são Very Low Density Lipoproteins, as LDL, que são aquelas que são mais correlacionadas com fatores de facto nocivos na tua saúde, Low Density Lipoproteins, as IDL, que são Intermediate Density Lipoproteins, e depois as tuas HDL, as High Density Lipoproteins, normalmente correlacionadas inversamente com o risco de mortalidade cardiovascular. E agora, aquilo que nós precisamos de perceber é porque é que as LDL de facto te levam a este risco acrescido e se de facto o colesterol da dieta te leva ou não a aumentar o colesterol no sangue. Agora, falando assim de uma forma mais genérica, não apenas de ovos, o teu colesterol dietético em muito pouco tem a ver com o teu colesterol sanguíneo. Cerca apenas de 10% do teu colesterol dietético é que pode ser depois passado para o sangue. Isto porque tu tens certos receptores específicos, como os Niemann-like receptors nos teus entrócitos, que conseguem captar e deixar passar o colesterol para depois ser desesterificado e sim transportado no sangue. Mas apenas 10% chega lá. E com isto, o que é que de facto pode ser prejudicial? São as LDL. As LDL, assim como as IDL, tudo o que não seja HDL pode ser nocivo na medida em que tem as proteínas ApoB, já podes ter ouvido falar disto, que são proteínas correlacionadas com a aterogênese, aterosclerose, essencialmente. Chegam ali ao teu endotélio, pegam no colesterol, que está essencialmente a ser produzido no fígado, e levam o teu colesterol para os tecidos periféricos. E de vez em quando ficam no teu endotélio, dentro dos vasos sanguíneos, formando uma placa de ateroma que pode ocluir a passagem. E isto sim depois tem alguns efeitos nocivos. Portanto, apesar do LDL ser necessário, assim como as outras lipoproteínas transportadoras que pegam no colesterol e que o levam para os tecidos, claro que são necessárias, mas não numa quantidade muito alta. Ou seja, se tu tiveres demasiadas apobeta-lipoproteínas, que são proteínas que estão em todas as lipoproteínas que não sejam as HDL, tu vais ter uma correlação maior com a placa de ateroma, se estiveres em níveis para lá daquilo que seja aconselhado. O HDL supostamente faz o transporte reverso e deverá estar associado, ou seja, pega naquilo que está já nos tecidos e leva de volta para o fígado, onde poderá ser novamente metabolizado e tem supostamente uma inversão do risco cardiovascular, mas que na literatura mais recente acaba por não estar assim tão relacionado com essa inversão. Mas mais importante do que estarmos aqui a falar sobre os mecanismos de lesão do teu endotélio, é importante nós falarmos sobre aquilo que são os Randomized Control Trials, aquilo que pega de facto na dieta, insere ovos, por exemplo, onde não existiam ovos antes e que os compara, um grupo de controle sem ovos, um grupo com ovos, com X ovos, e que vê, ok, isto de facto está a aumentar, o colesterol LDL está a diminuir, o risco cardiovascular e de mortalidade por todas as causas, como é que está a progredir? E nós nestes estudos tendemos a ver, e é aquilo que é o consenso atual da American Heart Association, portanto, aquilo que nós vemos é que um consumo de entre 1 a 2 ovos por dia, 7 a 14 ovos por semana, não está correlacionado com o aumento do risco de mortalidade por todas as causas, nem com o aumento de eventos cardiovasculares. Sendo a recomendação da American Heart Association que tu consumas à volta de 1 ovo por dia ou até 7 ovos por semana. Então o que é que nós temos aqui até agora?
Os ovos são uma cápsula nutricional muito interessante. O colesterol dietético não parece aumentar o colesterol sanguíneo. Os ovos, de facto, têm alguma gordura saturada e a gordura saturada sim pode elevar ligeiramente o LDL se for em doses diminutas. Agora, se for muitos ovos, talvez já possa ter aqui um impacto. E é aqui que entra o teu autocontrole e a tua individualidade biológica. O que é que eu quero dizer com isto? Existem poucos estudos que me digam, com tomas continuadas durante muito tempo, que de facto existe algum tipo de malefício nas lipoproteínas do humano. Mas não existem muitos estudos neste sentido. Nós precisamos de mais evidência científica robusta, como por exemplo 15 ovos por dia, para ver o que é que acontece. Existem sim alguns casos de estudo, que é onde pegam numa, duas, três pessoas, e veem, ok, esta pessoa come há 10 anos 50 ovos por dia. E acreditem, há algumas pessoas que são assim, até mais. Encontrei um caso de estudo de um senhor idoso, com 85 anos, que pelo menos há 20 anos consome 80 ovos por dia, que é um exagero. E aparentemente no caso dele não tem problema nenhum. Isto tem muito a ver com a individualidade biológica, a tua individualidade genética, sim, também com aquilo que fazes ao longo do dia a dia e com aquilo que é a tua restante nutrição. No entanto, eu posso dizer-te que o mais importante é tu estares bem a par daquilo que são os teus painéis sanguíneos e bem a par daquilo que é a tua saúde e a tua dieta geral ser bastante balanceada. Não tem mal nenhum, e eu até te aconselho, colocares alguns ovos na tua dieta. Mas tem mal se a tua dieta essencialmente consistir em ovos, como é o caso de uma bodybuilder. Eu fiz agora uma entrevista para uma revista bastante conhecida, que vocês podem já ter visto, onde me perguntaram qual é que era o problema de uma bodybuilder bastante conhecida no Brasil consumir 25 ovos, algo do género, por dia. O problema é que ela está a aportar imensas calorias sobre a forma de ovos que se calhar não lhe deixam espaço para outro tipo de nutrientes importantes, como fibra, como algumas vitaminas que só podes encontrar em certos tipos específicos de vegetais ou de frutas, leguminosas, etc. E como tal, aquilo que eu te prezo é que tu tenhas uma dieta balanceada, moderada e que consigas ter um bom senso para perceber, ok, o ovo não é o demónio, não é o Belzebu, não me vai fazer mal, mas se calhar é bom ter aqui alguma moderação e variedade. No fim de contas é isto. Pessoal, espero que tenham aprendido, sim, esmaguem esse botão do gosto e partilhem com amigos que possam estar na mesma posição e que precisem de saber isto. Um abraço.